falou. O Marcelo é um cara incrível, ele é um profissional maravilhoso, ele é criativo demais. Eu acho que ter ele nesse projeto desde o começo foi um privilégio para a gente, porque ele também viveu os anos 80, né? Então, ele também é da geração. Ele entendia que era importante para a geração também. Então, ele escolhia aquela imagem e falava, pô, essa capa das Paquitas aqui não tá legal, vamos escolher outra melhor, que eu acho que essa é mais maneira, essa mais conhecida. Então, ele falava com propriedade, sabe? Ele se envolvia com coisas muito além do que ele tinha que fazer. Ele não tinha que fazer pesquisa de imagem. Ele, achei aqui o João, que trabalhava com ele no laboratório secreto, que era o estúdio dele. O João achou aqui uma foto, achou um boné do clube do Mickey. Vamos usar essa. Aí, assim, ele se envolvia mesmo de arregaçar as mangas e se envolver assim, a esse ponto. E dessa vez, nessa edição, a gente falou assim, Marcelo, a gente não que precisa ser você, não pode ser outra pessoa para fazer esse projeto gráfico. E a gente, enfim, quer muito que você aceite e tal. Ele falou assim, ainda bem que vocês me chamaram. Eu ia ficar com ciúme se vocês chamassem outra pessoa para fazer uma nova edição desse almanac, porque é isso, ele foi um coautor mesmo, assim, ele se envolveu demais e o trabalho é esse, né? Premiado, ele foi indicado a prêmio, porque realmente é um trabalho diferente. Ele bancou ser uma capa quadrada, sabe? Ele falava, deixa, vai ficar legal, confia em mim, vai ficar legal. Falava para mim e para o Asa, e de fato ficou, né? É engraçado que a gente é jornalista, né? E aí o livro não tem legenda, não tem nenhuma legenda, nenhuma imagem tem legenda. E aquilo me causou muita estranheza no início. Falei, cara, cadê as legendas das fotos? Mas não tem, mas não precisa de legenda, é justamente isso. Mesmo que você não identifique, sei lá, determinado álbum de figurinha que está ali no livro, quando você lê o livro, em algum momento você acha, esse é aquele álbum que está lá na página tal. Então, essa coisa de você resgatar a memória afetiva, não só pelo texto, mas principalmente pela imagem, isso o Marcelo foi fundamental para isso dar certo. Demais, demais. Eu fui sócio do Clube do Mickey, só para constar. Mas acho que no final dos anos 70 ali, acho que não lembro. Mas eu fui sócio do Clube do Mickey. Para vocês dois, que eu fui no Rock in Rio, também tinha 13 para 14, eu sou de abril, o Luiz ainda é mais velho do que eu, de fevereiro, né? Eu tinha 13 anos. Para vocês, o que torna os anos 80 tão únicos na história da cultura pop? E não adianta alguém escrever aqui que não foi, porque foi, tá? Só para complementar a pergunta do Sal, com o sucesso do Almanac dos anos 80, a editora lançou o Almanac dos anos 70, lançou o Almanac dos anos 90, e esses dois almanacs, por mais que tenham vendido bem, eles não chegaram no nível de venda de sucesso do Almanac dos anos 80. Né? Porque pelo que eu acabei de falar, porque exatamente. Não tem, né, na história da cultura pop uma década mais sensacional. Não, eu acho o seguinte, eu acho que os anos 80, cara, a gente, durante um bom tempo, durante a minha adolescência, durante os anos 90, a gente sempre ouvia falar que era a década perdida, né, que não foi importante, que só produziu farofa, coisa que não interessava. Mas isso, eu acho que era um retrato daquele momento ali que a gente estava vivendo ainda, né? A gente estava muito próximo ainda da década ali nos anos 90. A partir dos anos 2000... quando você começa a olhar um pouco mais da produção cultural ali dos anos 80, cara, tem coisas espetaculares. Por exemplo, meu fone caiu aqui, ó. Aí, Mariana, tô de fone, hein? Nossa, que avanço! O áudio dele tá assim, ó. Sempre. Tem que mudar para Milagres do Sal. Mas o programa como Armação Ilimitada, cara, se você pegar lá de 85, estamos falando de 85, você olhar um programa daquele com uma estética de quadrinhos, né, de videoclipe, que praticamente não existiu videoclipe nesse formato que a gente passou a conhecer pós-MTV, né? Com aquele tipo de roteiro muito ágil, né? A gente, se você parar para pensar, a Armação Limitada foi o primeiro trisal da televisão brasileira, né? Que era a Zelda Scott e o Júlio Lula, né? Pô, eles viviam juntos ali em harmonia, duas mulheres dois caras com uma mulher. No pacote, né? E já com filho no pacote, que era bacana.
O filho adotivo, né? Então, assim, totalmente visionário o programa. Então, se você pegar uma Armação Limitada, é um programa que todo mundo bebeu na fonte, né? Para a gente ficar ainda em televisão, TV pirata, que já é mais para o final da década de 80, é outro programa absolutamente inovador e que rompeu a forma de fazer o humor também. E isso cabe em vários outros temas. Claro que a música, eu acho que é o que mais chama atenção aí, porque a gente olhar o movimento musical dos anos 80, né? Nos anos 60 foi lá Jovem Guarda, Bossa Nova, né? Anos 70 Tropicália, e anos 80 não tenha dúvida que é o rock, né? Quem falar que não é o rock, o grande movimento musical brasileiro dos anos 80, está errado, né? Me desculpa, mas está errado. Então, a gente olhar hoje essa produção, é uma produção que influenciou todo mundo que veio de lá para cá. E aí a gente começa a ver que era uma época pop, uma época de grandes produções que a gente reconhece hoje, e principalmente uma época em que você podia falar qualquer coisa. Isso fez muita diferença também, né? Que nos anos 60 e 70, a geração dos meus pais, né? O Heitor acho que não pegou isso, ainda era muito moleque, mas certamente lembra ainda das trevas lá dos anos 60 e até 70 e pouco, 74, 75, né? Que foi o período mais duro. Eu não lembro, quase não tenho lembrança disso, mas a gente, nos anos 80, podia fazer qualquer coisa. Né? Você podia falar qualquer asneira, podia botar palavrão em música, podia... E aí, claro que veio muita coisa, muita bobagem também. Né? É como se tivesse aberto um bueiro assim, agora sai todo mundo e pode fazer o que quiser. Né? E aí sai coisa ruim, né? Mas sai muita coisa boa, que é o que a gente tem aí hoje. E complementando, eu acho que essa década não foi nada perdida, ela foi diversa, né? Assim, se a gente for pensar em bandas, eu estou falando que vocês devem estar pensando em letras de músicas diversas, né? De bandas daqui do Brasil e de fora. Tinha muita tosqueira, mas tinha muita coisa legal. E dentro da própria banda, tinham letras mais sérias, né? Paralamas, por exemplo, que é uma banda que eu adoro. Tinha Andei de Gaiato no Navio, e tinha Um Mundo Tão Desigual, de um lado esse carnaval, de outro a Fome Total, sabe? Então, assim, eu acho que todo mundo podia falar o que quisesse, enfim, depois de muito tempo de ditadura, né? E de pouca liberdade de expressão. Então, e a gente também viveu essa questão do analógico para o começo do digital. Então, assim, eu lembro de eu ler livros da coleção Vagalume, parava de ler e ia jogar Atari. E tudo bem, então, né? Assim, do mesmo jeito. Né? Agora, claro, os livros continuam existindo e tem PS4, não sei o quê, mas naquela época era o começo disso, telejogo, depois Atari. Né? Eu escutava MPB e também escutava rock. Então, eu acho que no cinema a gente vai falar de clássicos, assim, de filmes inesquecíveis, de ET, Indiana Jones, De Volta para o Futuro, milhões, né? Então, eu acho que tanta coisa aconteceu, tanta riqueza em tantos aspectos, né, que não dá para a gente dizer que essa década foi perdida, né? E eu acho que isso nunca mais aconteceu. Os anos 90 tiveram outras transições para o digital, outros programas e computadores mais modernos, mas foi nos anos 80 que a gente teve realmente essa transição de fato, sabe?